E eu quero agora chamar a pastora Gabriele, que vai estar nos ministrando a palavra nesta noite. E eu sei que Deus vai falar poderosamente através da vida dela. Que Deus te use muito, pastora. Igreja, fala comigo. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. E eu abençoo. Paz do Senhor, gente, boa noite. Podia ser mais forte, vou falar de novo. Paz do Senhor, boa noite. Louvado seja Deus, essa é a nossa casa. Eu sou filha dessa casa. Quero agradecer à pastora Isadora pela oportunidade de ministrar mais uma vez nesse altar. E eu sinto a responsabilidade que é estar aqui diante de vocês, diante do Senhor principalmente. Então eu louvo a Deus pela minha casa, onde eu tenho sido alimentada. E eu sei que você também recebe alimento diário. Eu louvo a Deus pela vida da pastora, do bispo. Louvo a Deus pela vida do meu esposo, que está ali, que sempre me acompanha, que me ensina, intercede por mim. Então eu vou pedir, sem muitas delongas ou conversa, que quem é da casa não precisa dessa apresentação toda. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 2. É bom saber que os homens dessa igreja são fominhas de culto. Os homens dessa igreja colhem tudo. É culto de mulher, a gente está lá. É culto de homem, estamos lá. Louvo a Deus pela vida de vocês. Apesar do culto ser de mulheres, também sei que vocês serão profundamente ministrados nessa noite, porque o Deus é um Deus de todos e Ele fala a todos. Jeremias, capítulo 2, versículo 1. Quem achou, dá uma glória a Deus? Então vamos lá. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: vá e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, meu povo, e da sua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguia no deserto, numa terra em que não se semeia. Israel era consagrado ao Senhor e era a primícia da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Eu vou pedir para você ler comigo mais uma vez o versículo 2. Vai e proclame diante do povo de Jerusalém, assim diz o Senhor. Lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra em que não se semeia, e Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita, e todos que os devoravam se faziam culpados, e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Incline a sua cabeça, feche os seus olhos, ore comigo. Deus, essa é a tua palavra, e numa noite de terça-feira nós não saímos de casa, talvez de um dia cansativo de trabalho, não para passar um tempo, não somos daqueles que se reuniram numa terça-noite porque não tinha outra programação, não, Senhor. Nós estamos aqui porque precisamos de uma palavra tua. Estamos aqui porque amamos a tua presença, Deus. Estamos aqui porque reconhecemos que há uma necessidade em nós de buscar a tua face. E o que Pedro disse é o que nós também dizemos: para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós declaramos nessa noite: não temos para onde ir. Então que a tua palavra, ela faça aquilo que ela disse, seja lâmpada para os nossos pés, que a tua palavra seja luz para os nossos caminhos. Meu Deus, que não hajam trevas que possam nos cegar a partir deste dia, mas que a tua palavra resplandeça tão grandemente sobre nós, que não haja dúvidas do caminho a qual deve ser seguido, que não haja dúvidas do que deve ser feito, mas que tenhamos clareza daquilo que o Senhor quer de nós nessa noite. Quem crê, quem concorda, diz amém. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem hoje, ou até eu posso, a gente diria recalculando rotas. Então, só para ficar didático, eu vou pedir para você olhar para alguém, mesmo que você não conheça a pessoa, fala assim: ó, vamos recalcular algumas rotas. E por que não
em lugar de recalcular rotas, dizer voltar. A gente aqui hoje vai ser convidado a voltar. E talvez quando eu falo voltar, alguém muito bem decidido diz assim, Deus me livre, eu não quero voltar nunca de onde eu saí. E você está certo. Talvez alguém que ainda esteja em meio a algumas dúvidas de algumas coisas, ouça tempo de voltar e diga, voltar, será que é para eu voltar para aquele negócio? Será que é para eu voltar para aquela relação? E a gente começa a pensar várias coisas, mas eu quero que você preste bastante atenção naquilo que vai sair desse altar hoje, porque eu sei que há um tempo específico em que você deve voltar e há uma direção específica para que você voltar. E eu quero que você entenda, tipo assim, tem alguns retornos que se você pega ele antes da hora, você não chega no lugar onde você quer. Quem sai daqui em direção à orla, do lado, no sentido daqui, se você quer chegar no Parque dos Ventos e você pega o primeiro retorno, você não chega lá, porque o primeiro retorno é antes do Parque dos Ventos. Se você passa muito para o lado de lá e você passa do segundo retorno, vai para o terceiro, você andou muito e vai gastar mais energia ainda para voltar. Então, o que eu estou falando é que você precisa prestar atenção para saber a hora de voltar e o porquê você vai voltar. A gente leu aqui Jeremias capítulo 2, e Jeremias é um profeta, mas só para te contextualizar do que está acontecendo, eu estou um pouquinho rouca, mas eu acho que não é nada que atrapalhe o fluir de Deus aqui. Só para te contextualizar do que está acontecendo, a Bíblia vai falar sobre um povo, e qual é esse povo? É o povo de Israel, é o povo consagrado ao Senhor, é o povo separado para ser um povo de Deus. E só para ficar didático também, toda vez que eu falar de Israel, eu quero que você se enxergue como Israel. Tá bom, gente? Quem está aqui comigo? Então, toda vez que eu falar de Israel, quem é Israel? Somos nós. Então, a Deus, ele separa um povo, ele escolhe um povo para chamar de seu. E você vai perceber ao longo da caminhada esse povo criando uma imagem muito forte diante dos outros povos. Por quê? Porque desde o dia em que eles saíram do Egito, o Deus deles, o nosso Deus, é o Deus que humilhou todas as divindades do Egito com as 10 pragas. Porque cada praga lançada era uma praga que humilhava uma divindade egípcia. Então, os povos e as outras nações, eles começaram a ter medo desse povo e do Deus que esse povo servia. Então, a imagem que eles constroem é uma imagem de um povo forte, um povo que não perde batalha. Só que tem um episódio, por exemplo, no livro de 1 Samuel, em que a Bíblia vai dizer, só para você ter noção da fama deles, a Bíblia vai dizer que eles estavam prestes a perder uma batalha contra os filisteus. Então eles tomam uma decisão, vamos lá em Jerusalém, vamos buscar a arca do Senhor e vamos levar para o campo de batalha. Quando os inimigos entendem isso, que eles ouvem um barulho de festa em Israel, eles dizem, e agora, o que será de nós? Porque quem é que vai nos fazer resistir diante do Deus deles que humilhou os deuses egípcios? Então, os povos, eles criam uma visão muito forte de Israel. Só que naquele dia, ainda nesse episódio em que eles levam a Arca da Aliança, de uma forma muito triste, há choro em Israel. Por quê? Porque eles perdem. De forma inacreditável, eles perdem aquela batalha. Os filisteus vencem e roubam a Arca da Aliança. E em Israel há choro. Por que em Israel há choro naquele dia? Porque o povo, apesar de ter uma imagem forte, não havia construído uma relação forte com Deus ainda. Então aquele povo até então era um povo que tinha vivenciado muitas experiências de Deus. Agora eles têm uma aparência forte, mas uma relação fraca. E nós estamos aprendendo todos os dias durante esse mês que Deus é o Deus que não olha a aparência. Deus é o Deus que olha o coração. Então os povos olhavam para Israel ali e diziam, é um povo forte. O Deus deles é poderoso e Deus não deixou de ser, mas é a relação do povo que deixou de ser forte, o que faz com que Deus, para os ensinar, permita que eles percam algumas batalhas. Então, eles constroem uma aparência, mas a aparência não é o que vai sustentar eles.
E a primeira coisa que eu quero te ministrar nessa noite é que nenhuma aparência é capaz de sustentar você em meio às guerras. Porque no meio da guerra a maquiagem sai. No meio da guerra não tem aquilo que os outros olhem que te fortaleça. No meio da guerra o que vai fazer você ficar de pé é a relação que você construiu com Deus no secreto. Toda pessoa que passa por uma luta e ela permanece de pé, você vai perceber que no secreto ela construiu uma relação forte com Deus. E a relação forte com Deus, ela não é construída de forma aparente. Mas Jesus disse, se você for orar, eu vou te ensinar. Entre no seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai que está em secreto. Porque o pai que te vê, ele vai te recompensar. Deixa eu te falar, às vezes você passa aqui na orla e você já percebeu que tem vários prédios sendo construídos? Quem já percebeu? Alguém aqui, ao passar na orla, já tomou um susto dizendo, meu Deus, esse prédio nem estava aí, agora subiu? Já aconteceu com alguém aqui? Só que você não sabe que todos os dias que você passava lá e não via nada, existia uma galera trabalhando na fundação. Existia uma galera que estava trabalhando no fundamento daquele prédio que ia ser construído, que, pasmem, é uma das partes mais demoradas de uma grande construção, é a fundação. Então, por meses você passou ali e diz assim, não tem nada aqui, é só um terreno vazio. Mas por trás do tapume tem uma galera lançando os fundamentos. Aí você passa um dia e fala, tá grande, meu Deus, esse prédio surgiu do nada. Não surgiu do nada. Alguém no secreto estava lançando o fundamento. Deixa eu te dizer, você precisa entender que aparências não sustentam. O que vai te sustentar em meio a guerras é a sua essência diante de Deus. O que vai te sustentar nos dias maus não é os inimigos saberem quem é você, qual é o seu nome, qual é o seu título. O que vai te sustentar nos dias maus é você saber que você criou uma estrutura, que você está bem fundamentado em Deus. É você entender que uma casa edificada sobre a rocha é uma casa que cai. Mas aquele que ouve a palavra, aquele que pratica, ele é igual um homem que edificou a casa sobre a rocha. E aquele que edificou a casa sobre a rocha, o vento pode bater, a chuva pode cair, o rio pode transbordar, mas a casa não vai cair. Então Israel constrói uma imagem forte diante dos seus inimigos, mas eles não estão ainda como eles deveriam estar. Apesar de ser o povo de Deus, não se comportavam muitas vezes como o povo de Deus. E eu não estou fugindo do texto que eu li, eu só estou te contextualizando. A Bíblia diz que no deserto é o lugar onde eles mais se relacionam e talvez onde eles têm as experiências mais fortes deles com Deus. E só para você entender, a Bíblia diz que no deserto, depois que eles saem do Egito, o próprio Deus coloca uma coluna de nuvem que os acompanhava de dia e uma coluna de fogo que os acompanhava de noite. E a Bíblia diz que a coluna era tanto direção, ou seja, eles eram direcionados pelaquela coluna de nuvem, mas principalmente representava a presença de Deus com eles. Então eles olhavam para a nuvem e eles diziam, Deus está aqui nos guiando. A coluna de nuvem era tanto acalento para eles no sol escaldante do deserto, e a coluna de fogo durante a noite os aquecia durante o frio intenso do deserto também. Eles tinham ali no deserto uma experiência de presença e de cuidado de Deus constante. Porque independente das transições que Deus te faz viver, Ele sempre está presente. Deus está ali no deserto a todo tempo. Além disso, a Bíblia diz que a própria coluna de nuvem, que era a presença de Deus com eles, servia de uma direção tão intensa que nos dias em que a nuvem se movia, eles se moviam junto. Aí quando a nuvem parava, a Bíblia diz que eles paravam, montavam suas tendas e diziam, a gente só sai daqui quando a nuvem se mover de novo. Por quê? Porque a nuvem também é direção. Então a gente montou a tenda hoje, foi, mas a nuvem voltou a se mover, então bora. Não importa o trabalho ou o esforço que a gente vai ter para montar e desmontar. Se a presença está indo, a gente vai junto. Então, eu quero que você perceba, a primeira coisa que eu te falei, a presença a coluna de nuvem, a experiência no deserto, era primeiro presença. A segunda experiência no deserto que eles tinham era olha para alguém e fala para essa pessoa, a primeira experiência era presença.
Mas fala como quem crê, porque senão a pessoa vai embora e não volta mais. Fala assim, a primeira experiência era a presença. A segunda experiência era direção. Então, Israel é um povo perdido no deserto? Não. Eles são um povo que são direcionados e guiados por Deus. Mas, além disso, no deserto, e a terra do deserto, o solo no deserto, era rochoso, não dava para plantar nada. Não dava para dizer assim, a gente vai plantar e vai colher. Não dava. Era rochoso, era arenoso. Então, no deserto, quando eles tinham fome, acontecia o inédito. E o que era? A Bíblia diz que Deus mandava o maná. O que é isso? Era uma comida que vinha do céu para alimentar o seu povo. No meio do deserto, e a Bíblia diz que o maná só cessou no dia que eles entraram na terra prometida. Isso é coisa linda. No deserto, Deus é presença, no deserto, Deus é direção e Deus ainda é provisão. Escuta isso aqui. Eles não precisam plantar. Eles não precisam colher ali, por quê? Porque Deus manda o alimento e a direção de Deus para eles é clara. Deus diz assim, eu vou mandar e vou mandar todos os dias, mas tem um detalhe, comam até sair pelo nariz, mas não guardem para o dia seguinte. E Deus diz, não é para guardar, porque confiança, confie que o Deus que mandou hoje também é fiel para mandar amanhã. Então Deus diz, não comam. E um homem se ousa guardar. Aí a Bíblia diz que no dia seguinte, quando ele vai procurar, a comida deu bicho. Não sei, normalmente as comidas não dão bicho de um dia para o outro. Mas Deus fez dar bicho para ele entender. Se eu mandei não guardar, não é para guardar. É para confiar. Então a Bíblia diz que eles entendem aquela direção e eles têm maná todos os dias. E eu vou abrir um parêntese aqui. Só porque eu sinto de Deus para falar. Tem gente que está vendo algumas coisas dando bicho na sua vida e você se pergunta, mas por quê? Se foi Deus que mandou, se foi Deus que fez, se foi Deus que revelou, mas Deus está dizendo, já era hora de soltar e você não soltou, você ficou retendo. Aí por isso que começou a dar bicho. Mas eu fecho parênteses e volto para a palavra. Aí eles recebem a provisão de Deus todos os dias, ele tem a presença de Deus. Eles têm a presença de Deus, eles têm direção de Deus, eles têm provisão de Deus. E o cenário é lindo. Só que o que acontece? É um povo de dura cerviz. É um povo que, volta e meia, eles estão caindo e se afastando de Deus. É um povo que, volta e meia, eles viram as costas para Deus, adoram a outros deuses. Então, a gente começa a viver num loop, onde eles são fortalecidos, depois eles vivem um tempo de paz, aí eles caem de novo, e depois pedem perdão de novo, aí vivem em paz, depois caem de novo, e eles vivem assim. Até que, passados uns 600 a 800 anos depois disso, o que eu estou falando com vocês aqui era no deserto. Uns 600 a 800 anos depois, Deus ainda está levantando um menino chamado Jeremias agora para dar uma mensagem a esse povo. E qual é a mensagem? A primeira mensagem, Deus pega um menino e diz para ele, olha, você vai falar à nação de Israel. A nação de Israel que está prestes a ser levada em cativeiro, presa. Você vai dar uma mensagem para eles. E qual é a mensagem que Deus dá a Jeremias? Ele começa, Jeremias capítulo 2, dizendo, assim diz o Senhor. Eu me lembro de você. Eu me lembro da sua afeição quando noiva. Em algumas traduções, quando você era jovem. Ele diz, eu me lembro do seu amor quando você era noiva. E pasmem, eu me lembro de como você me seguia no deserto, em uma terra onde não se semeia. E eu sinto graça de Deus aqui. Veja, 600 anos depois, o Deus que era presença, o Deus que era provisão, o Deus que era direção, está levantando um profeta no meio de um povo para dizer, diga para eles que eu tenho saudade de quem eles eram. Diga para eles que eu me lembro de quem eles eram ainda no deserto. Diga para eles que eu me lembro de como eles amavam. Eu me lembro do amor deles como noiva, do dia que eu fiz uma aliança e no pé do monte eles disseram, nós vamos seguir a Deus. Ele está dizendo, eu me lembro. Jeremias, diga para eles que eu, Deus, estou me lembrando
E o meu sentimento é saudade. Por quê? Porque eu não só lembro como eles se relacionavam comigo, com a minha presença. Eu não só lembro como eles me seguiam no deserto, quando eu era direção para eles. Mas eu também lembro de como eles estavam ali em uma terra onde não se semeava, porque eles acreditavam que eu era a provisão todos os dias. Eu me lembro desse povo, mas não é a realidade do povo que eu vejo hoje. O que Deus está dizendo é, eu sei que é o meu povo, mas quando eu olho eu não percebo as características do povo que eu queria e que eu chamei para ser meu. Oh, meu Deus. Gente, o que eu iniciei esse culto falando é hora de voltar. Porque desde Jeremias, você vai perceber agora Deus levantando profetas para dizer ao povo, eu quero que vocês voltem. A mensagem de Deus com Jeremias 2 é, eu me lembro. Em Jeremias 4 você vai ver Deus dizendo, se voltarem, ó Israel, diz o Senhor, voltem para mim. Volte para mim. Se você remover as suas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Jeremias capítulo 4. Alguém está vagueando sem destino e sem direção, e Deus está dizendo, se você decidir voltar para algum lugar, decida voltar para mim. E Deus está dizendo, se você decide recalcular a sua rota, não ache que o seu lugar é longe da minha presença. Se você decidir voltar, o seu lugar é comigo, diz o Senhor. Aleluia. Jeremias capítulo 4, ele diz, você não vai mais andar vagueando. Você não vai mais andar rodando se você voltar para mim. No livro de Ezequiel, ele fala para o seu povo, eu vi vocês quando vocês estavam mortos, e a minha palavra disse, viva. Oh, meu Deus. É Deus dizendo para alguém, tu sabe que eu vi você quando você não era nada. Tu sabe que eu enxerguei você quando ninguém tinha expectativas boas ao seu respeito. Mas eu olhei para você e a palavra que eu liberei foi viva. Aleluia. A palavra que Deus liberou sobre nós foi, você recebe vida. Você vai ver Deus falando através do profeta Oséias. E Oséias diz assim, se voltem para o Senhor, porque Ele fez a ferida e a ligará. Ele fez a ferida e Ele mesmo a sarará. É Deus permitindo algumas feridas para você entender que é hora de voltar. É Deus permitindo algumas dores e dizendo, você não entendeu ainda, né? É porque está na hora de voltar. Se eu me lembro de você e eu quero você de volta, a Bíblia também vai dizer, eu os atraí com cordas humanas. Eu os atraí com laços de amor. Pasmem, Deus diz isso também no livro de Jeremias. Eu me inclinei para dar-lhes de comer. Coisa linda é Deus. Um Deus tão grande que diz, eu me inclinei para dar de comer para eles. Eu me inclinei para ser provisão para eles. E quando foi que Ele te deixou faltar? E tudo que Ele permite é dizendo, eu quero que você volte para mim. Eu me lembro de você, Israel. Me lembro da sua afeição quando era jovem. Me lembro do começo, me lembro dos primeiros dias. Eu me lembro do teu amor como noiva. Eu me lembro de como você me seguia no deserto. Como é que você me seguia no deserto? Era só porque não tinha outra opção? Era só porque não tinha mais para onde ir? Eu me lembro do teu amor. Israel era consagrado ao Senhor. Era as primícias da sua colheita. Israel era separado. Era a primeira parte. E todo mundo que tocava em Israel se fazia inimigo de Deus. E Deus está dizendo, eu continuo podendo e tendo poder para te proteger, mas eu preciso que você também se lembre de quem eu sou para você. Apocalipse capítulo 2. Quem é que está ali no som? Christian, por favor, abre comigo. Apocalipse capítulo 2, salvo engano. Oh, meu Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva,
essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as suas obras. Eu conheço o que, igreja? O seu esforço e a sua perseverança. Eu sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança, você suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Eu tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras. A mensagem está na tela? Tá, né? Eu vou pedir para você voltar, Christian, para o versículo 2. Presta atenção nisso aqui, você pode ir acompanhando no telão também. Essa palavra é uma palavra que até mexe comigo. Por quê? Porque versículo 2, Deus começa dizendo para eles: eu conheço as suas obras, conheço o seu labor, a sua perseverança. Ou seja, é um povo que tem obras, eles fazem, eles se movimentam. É um povo que tem obras. Só que no versículo 4, salvo engano, é no 5, no 4. No 5, ele vai dizer assim, lembre de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Ora, veja isso aqui comigo, por favor. No versículo 2 ele diz, você tem obras. Mas no versículo 5 ele está dizendo, mas você caiu. E no versículo 4 ele diz assim, você abandonou o seu primeiro amor. É meio desconexo, porque a gente sempre liga uma queda. Se a gente olha para alguém e diz, fulano pecou, fulano caiu, fulano parou de vir para a igreja, fulano caiu, a gente começa a associar algumas coisas. Só que aqui, essa palavra meio que me desconstrói, porque Deus está dizendo, eu conheço as suas obras, você tem perseverança, mas eu também sei que você caiu. E por que você caiu? O versículo 4 explica, porque você abandonou o seu primeiro amor. Ou seja, você tem obras, mas você não tem mais amor. E veja, Deus não quer vínculo empregatício com você. Deus não quer só as suas obras sem o seu amor. Deus quer um vínculo sim de amor contigo. Então no versículo 2 ele diz, olha, você tem obras. No 5 ele está dizendo, você caiu. No 4 ele está dizendo, você abandonou o seu primeiro amor. Então aí ele dá a resolução de tudo. Eu preciso que você se lembre de onde foi, que você volte e que você pratique de novo as primeiras obras. Ou seja, não é só obras que eu quero de você. Eu quero as obras e eu quero o amor que você tinha antes. Essa mensagem tanto corta aqui quanto corta aí. Porque o que Deus está falando é, eu não quero uma igreja que só se movimenta. Eu não quero um povo que tenha só aparência. Eu não quero só um povo que saia e que bote uma Bíblia debaixo do braço para dizer que é crente. Mas eu quero alguém que me ame de verdade. Eu quero alguém que tenha obras sim, mas alguém que faça com amor. Deus está dizendo, eu quero alguém que se movimente sim, mas eu também quero alguém que ame o meu nome, alguém que ame a minha presença, alguém que volte a orar nas madrugadas. Eu também quero alguém que se lembre de como era comigo no início, que alguém se lembre de como era comigo no começo, de alguém que se lembre de como era me seguir em uma terra onde não se semeava, de alguém que se lembre como era me seguir em lugares que eram inóspitos, mas você entrava e saía com a certeza, Deus é comigo. Ele está dizendo, eu preciso que você se lembre, que você volte. Existem pessoas aqui, existem tanto mulheres quanto homens, algumas pessoas aqui que você se movimentou tanto, você cresceu tanto, você avançou tanto, e foi o próprio Deus que permitiu o seu crescimento. Só que hoje você precisa ser a mãe, você precisa dar conta dos filhos, hoje você precisa dar conta da sua casa, hoje você precisa dar conta de tantas coisas, e você esqueceu que antes de ser só mulher, você também é ungida. Aí você, homem, começou a dar conta de tantas coisas, e você sabe que é você que tem que resolver, porque é você que tem que botar o pão na mesa, porque é você que tem que dar assistência, é você que tem que pegar, é mãe, é mulher, é filho, é todo mundo, é você que tem que ser o provedor. Só que aí você esqueceu que você também é ungido. E aí existem algumas guerras que você está enfrentando como se você fosse só o homem, como se você fosse só a mulher. E Deus está te dizendo, você se lembra quando você me seguia numa terra onde não se semeava e a sua confiança estava em mim?
Você se lembra da época que você, antes de fazer qualquer coisa, tinha que orar? Porque a terra onde você estava não se semeava. Oh, meu Deus. Você lembra da época que as suas decisões não eram pautadas na sua capacidade, mas era pautado na minha palavra liberada sobre a sua vida? Aí a gente pega e começa a agir como se a gente pudesse tudo e quisesse tudo. E o convite de Deus para nós nessa noite, o convite de Deus para mulheres e homens aqui hoje é: se você decidir voltar para algum lugar, se volte para mim. Se você quiser, eu me lembro de você, me lembro do começo, me lembro das nossas madrugadas, me lembro dos dias que falei contigo. E outra, me lembro até das primeiras promessas que fiz para você. Algumas nem se cumpriram ainda e caiu no seu esquecimento. Mas assim como a pastora Isadora falou, e o Espírito de Deus te ministra mais uma vez, no céu não há esquecimento, no céu não há amnésia. O Senhor se lembra até das palavras mais antigas que te disse, até da primeira coisa, da primeira palavra profética que você recebeu, que você nem lembra mais, você nem sabe quem deu, o que falou, onde foi, mas Deus está dizendo: eu começo a trazer a sua memória hoje, para você saber que eu sou Deus que falo e cumpro, mas também sei que te trago de volta, porque não quero cumprir promessas sem antes te dar a minha presença. O Senhor não quer te fazer viver coisas grandes sem que você esteja com Ele. Ele pode. Um dia ele disse a Moisés: Moisés, desça do monte e leve o povo para a terra, porque eu mesmo não vou mais com eles. Mas Moisés, assim como o povo dessa igreja, olhou para o Senhor e disse: Senhor, não me diga um negócio desse não. Se o Senhor não for com a gente, risque o meu nome do teu livro. Mas eu não quero viver nada sem a tua presença. Eu decido nessa noite não viver novas coisas sem antes o Senhor testificar de que está se agradando de mim. Tem mais alguém que está comigo nessa hora? Eu vou te convidar a ficar sobre os seus pés. Mas ficar sobre os seus pés com consciência de que o Senhor está nos chamando para fazer o retorno. E se o GPS de Deus está gritando a 10 metros é hora de retornar, então pega, vira o volante inteiro e diz: eu vou retornar, eu vou fazer a volta, eu vou buscar aquilo que se perdeu, eu vou buscar o amor que se perdeu, e eu começo a caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para mim, mas com amor, com fervor, com intensidade, com as suas mãos erguidas para os céus. Eu quero te convidar a você clamar ao Senhor nessa hora. Mas agora tem que ser um clamor do seu coração. Eu nem tenho mais voz aqui, mas agora é um clamor do seu coração, você dizendo: Senhor, eu reconheço que algumas rotas precisam ser recalculadas. Eu reconheço que algumas coisas precisam voltar para o lugar. Eu reconheço que os meus pés não podem caminhar sem que o Senhor esteja ao meu lado. Deus, eu oro com a tua igreja nessa hora, porque a tua palavra, ela é a espada mais cortante que existe. A tua palavra, ela faz separação de juntas e medulas. A tua palavra faz separação de alma e espírito. E a tua palavra nos toca nessa noite, nos dizendo: é hora de retornar. E eu te peço, aviva-nos nessa hora. Eu te peço em nome de Jesus, traz o renovo que alguém precisa. Eu declaro em nome de Jesus, se o inferno estava tentando silenciar alguém, e o que alguém estava pensando é: meu Deus, eu estou tão carnal, eu estou agindo de forma tão carnal, eu estou me movimentando de forma tão carnal. O Senhor traz você aqui hoje para dizer: eu te atraí com cordas humanas, eu te atraí com laços de amor, e você volta a me ouvir como me ouvia antes, você volta a ser guiado como era guiado por mim antes, você volta a receber da minha presença aquilo que você recebeu antes, e a glória da última casa será maior do que a primeira. Aquilo que você recebe hoje não terá inferno que consiga apagar, e o Senhor está liberando sobre cada um que está aqui uma porção nova de unção, uma porção nova de graça, uma porção nova de autoridade, e dizendo: eu te trago para perto, e você vai sair daqui de mãos dadas comigo. Eu te trago para perto, e nós vamos caminhar por essa cidade. Você vai entrar nos lugares onde você não estava conseguindo, e você vai manifestar uma unção nova, você vai manifestar
manifestar uma graça nova, uma autoridade nova que é liberada ao seu respeito. E com as suas mãos erguidas para os céus, com as suas mãos erguidas para os céus bem alto, você vai dar um brado ao Senhor, mas tem, assim, só dê um brado se isso for do seu coração. E você vai dar um brado ao Senhor dizendo: Senhor,